Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, moro nos Estados Unidos e eu estou aqui trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos, não somente nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo. O caso de hoje aconteceu na Colômbia. A história de duas crianças que perderam a vida em uma cidade chamada Puerto Salgar, na cidade de Cundinamarca, na Colômbia. Vamos aqui aos fatos para vocês entenderem o que aconteceu. A Luz Estela Forero e o Ricardo Henrique Gonçalves se conheceram quando estavam estudando na mesma universidade. Casaram-se aos 22 anos de idade, tiveram duas filhas, Ingrid e Natália. O casal ficou junto por 15 anos. A Natália nasceu em 1995 e a Sofia no ano de 2000. Na época dos fatos, em 2011, as crianças até então tinham uma infância feliz. Mas vou retroagir aqui um pouquinho no tempo. Durante o começo do namoro, o casal não teve problema nenhum. O casal parecia muito feliz, era visto como um casal perfeito, mas com o passar do tempo, com o casamento, as coisas começaram a acontecer de uma forma bem rápida. O marido da Luz passou a traí-la frequentemente com empregadas que eles tinham no negócio deles. É terrível de pensar que ela montou um negócio junto com ele. Eles estavam indo tão bem, tão bem. E esse homem simplesmente, ele não fazia nada melhor na vida do que ficar saindo com outras mulheres. E a Luz Estela, infelizmente, o perdoou muitas vezes por causa disso. A Luz Estela pensa que ter estudado em um colégio de freiras, onde os relacionamentos são tratados na maioria das vezes como um tabu, isso fez com que ela se precipitasse em casar. Ela disse que no começo ele era um pai amoroso, trocava a fralda das crianças, dava banho nelas, levantava-se na madrugada para trazer a criança, respectiva, que precisava ser amamentada. E ele foi assim tanto com a primeira como a segunda filha. E que eles começaram o próprio negócio, o negócio começou a crescer, ele conseguiu um contrato muito grande para alimentar 3.000 pessoas numa companhia. Depois ele começou a dar curso de etiqueta e protocolo numa instituição de ensino. Depois ele começou a fazer tábuas de queijo, sobremesas. Ele passou a contratar garçons, produzir eventos, enfim. Tudo relacionado a formaturas, casamentos e até festas corporativas, ele passou a trabalhar junto com a esposa dele. Ela tinha assim, uma visão bem empreendedora. Eles estavam tão indo bem nos negócios que eles resolveram abrir mais um outro negócio. E o casal tinha de tudo: carro, casa, viagens, mas ela percebeu que o marido dela começou a ficar distante. Ela já sabia de algumas infidelidades que ela o havia perdoado, haviam conversado, que ele não ia voltar a fazer mais. Porém, quando ele começou a se afastar demais dela, ela trabalhava muito, o tempo todo, às vezes até no final de semana. E ela percebeu que quando ele estava se distanciando, é porque ele estava fazendo coisas que ele não deveria, ele estava com outras mulheres. E todas as vezes que ela disse que queria a separação, ele disse que ele tiraria a própria vida. Ela resolveu dar mais uma chance, eles fizeram terapia de casal, funcionou por um tempo, mas logo depois ela descobriu o marido com um relacionamento com uma outra mulher. Entre 2003 e 2007, o adultério tornou-se tão constante, a promiscuidade do Ricardo era tão grande, que os exames ginecológicos da Luz sempre estavam alterados. Ela sempre estava infectada. A Luz, ela tinha dinheiro mais do que suficiente para viver bem sem precisar dele. Mas ela não se separava porque ele não queria e principalmente porque a filha dela, a mais nova, Sofia, não queria que o pai fosse embora de casa de forma alguma. Durante o último ano de convivência, a situação da Luz Estela tornou-se tão desesperadora que ela já decidiu: eu vou me separar, mas então vamos fazer o seguinte, vamos concordar aqui, você continua morando na casa, desde que você respeite as minhas regras de manter quartos separados.
E assim eles fizeram. Segundo ela, fez isso por causa da filha mais nova, que não queria de forma alguma, não aceitava, vamos dizer assim, que o pai saísse de casa. Começaram a dormir em quartos separados, mas após algumas noites o Ricardo entrou no quarto da Luz furtivamente e tentou forçá-la a ter relações com ele contra a vontade dela. Isso ocorreu não somente naquela noite, mas 2 vezes mais. Ela foi à delegacia em busca de proteção, mas sem sucesso, porque o Ricardo recusou-se a sair de casa. A Sofia não queria abandonar o pai. A polícia não podia fazer nada porque ele morava com ela. Então, ela tinha que decidir. Quer sair da casa? Então a polícia dá proteção. Mas não tem como dar proteção estando com ele dentro de casa. E na noite anterior ao acontecimento, ela decidiu ir embora de casa com as crianças para sempre. Ela conseguiu convencer a mais nova, que Sofia, Ingrid e Sofia, alguns chamavam de Sofia, mas é Ingrid e Sofia. Ela conseguiu convencer as crianças, explicou por que elas deveriam ir embora, e eles combinaram de ir embora no dia seguinte. Na manhã de 21 de junho de 2011, o Ricardo guardou todas as facas na mochila de uma das filhas. Ele escondeu as chaves da casa em um lugar incomum, danificou o celular da Luz e no dia seguinte, uma das filhas contou para a mãe que o Ricardo estava afiando uma faca. E infelizmente, o Ricardo usou a faca contra a vida de todas elas, dando na Luz Estela 26. A Natália e a Sofia receberam vários ferimentos também. As crianças estavam tentando defender a mãe. Uma das crianças estava pendurada no ombro do pai, tentando fazer ele parar com tal atrocidade. A mais nova, de 10 anos, ele a esfaqueou no coração e ela perdeu a vida instantaneamente. A outra, de 15 anos, conseguiu sair de casa com a mãe, mas também perdeu a vida ao chegar ao hospital. Mas a Luz Estela sobreviveu. Tal ato praticou indignação e repulsa na população, porque ele foi levado para fazer um exame psicológico e a polícia entendeu, depois do laudo psicológico, que ele não estava em posse das faculdades normais quando ele praticou o crime. Então ele não era legalmente responsável pelo crime praticado. O que eu acho um absurdo num caso como esse. Quando a polícia chegou lá na casa, o Ricardo se trancou dentro de casa. A polícia teve que quebrar a janela para entrar na casa. E aí foi naquele momento que ele tentou tirar a vida dele. Ou seja, mas no primeiro momento, ele estava tentando o quê? Se esconder. E eu tenho um problema com isso pelo seguinte, eu já mencionei isso em outros vídeos. Quando eu estudava Direito, eu por 3 anos tive aula de Medicina Legal, então nós estudamos um pouco do comportamento humano, em caso que nós precisássemos fazer a defesa de alguma pessoa que é insana. E uma das coisas que eu aprendi, que a pessoa, quando ele é um criminoso mesmo, ele tenta esconder o crime. Ele tenta, não, eu não estava lá, ele nega. Ou se ele diz que fez, ilegítima defesa. Por que ele tenta fazer isso? Porque ele tem noção, ele tem ciência da pena que vai sobrevir sobre ele. Já uma pessoa com problemas mentais ou uma pessoa que não estava em posse da capacidade mental naquele momento, ela não tem noção do que é certo e errado. Você praticou esse crime? Pratiquei. Por quê? Porque essa pessoa não tinha noção. Não era o caso do Ricardo, não. Ele tentou se esconder. Ele tentou, de todas as formas, fugir. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ser preso. Se ele tivesse algum problema, como diz o psicólogo ou o psiquiatra do caso, ele teria andado em direção da polícia sem problema nenhum. Em 29 de abril de 2015, o Ricardo foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio qualificado. Mas o tribunal invalidou a sentença e ele foi condenado a passar 10 anos no hospital psiquiátrico. Segundo o advogado Ricardo, havia provas científicas sobre a deterioração mental do Ricardo. Após o ocorrido, o Ricardo tentou tirar a vida várias vezes. As filhas tiveram a vida abreviada de forma tão abrupta. Foram privadas da possibilidade de conhecerem o mundo.
casarem, terem filhos, seguirem uma carreira. A Luz reconheceu que ela cometeu erros em uma das brigas. Ele deixou a Luz com hematomas e as pessoas falaram que ela deveria ir para o hospital, denunciar o Ricardo. Mas como o médico do hospital era pai de uma colega de classe da filha dela, ela ficou com vergonha de ir lá. O casamento estava deteriorado, já tinha chegado ao final do poço. Mas ela disse que, no entanto, nem por um minuto ela imaginou que ele fosse capaz de fazer isso contra ela e contra as filhas dela. Basicamente, ela disse que no final das contas ele era um péssimo marido, mas ele era um bom pai. Nunca fez nada contra as filhas, que ele foi sempre gentil, amoroso com as meninas. Ela acha que a natureza empreendedora dela a levou a buscar novos negócios, que tornaram a conta bancária do casal maior, enquanto ele não progredia, e isso abriu um abismo entre eles. Ela era ambiciosa, ela tinha uma visão empreendedora, mas trabalhava muito até nos finais de semana, saía de casa cedo, voltava já tarde. Por sua vez, o Ricardo tomava conta lá de um dos locais que eles tinham, que era uma padaria, levava as filhas na escola, cuidava das filhas, as levava para andar de bicicleta, jogava videogame até tarde. A Luz, ela estava trabalhando com a ideia de comprar um apartamento em Bogotá, onde ela planejava mandar a Natália estudar assim que ela concluísse o ensino médio, que ela fosse estudar, fazer uma universidade. Mas tudo isso foi cortado, foi abreviado na vida dessas crianças. O Ricardo, ele era controlador, queria saber o tempo todo onde ela estava, com quem ela estava. Ela não dava muitas explicações, porque, como disse, quando eles estavam morando dentro de casa nos últimos meses, não estavam como marido e mulher, então ela achava que não tinha que dar maiores explicações para ele. E na noite anterior ao fatídico evento, a Luz, ela foi uma celebração familiar, mas o convite só foi feito para ela e não para ele. Ela foi à festa sem ele, e no final da festa, quando ela chegou em casa, ele estava muito irado, visivelmente irado. Porque ele diz como que convidaram a Luz para a festa e não o convidaram, ou seja, ele não aceitava que ele já não era mais parte daquela família. Então, no dia que ele ficou sabendo dessa festa, ele queria saber quem estava na festa. Umas coisas absurdas. Você está morando na mesma casa com a sua mulher, mas ela já não é mais sua mulher. Você vive traindo a mulher com tudo que é outra mulher por aí. E mesmo assim ele se sente no direito de questioná-la. E naquela noite, quando ela voltou para casa, ele rasgou os álbuns da família. A Luz disse que lembra que a filha dela menor veio até ela sussurrando baixinho e disse para a mãe dela: eu vou embora com você amanhã. Tadinha, ela deve ter visto o desespero ali de todo mundo. Talvez na cabecinha dela a família estava junto por causa dela. E ela dizendo: eu vou embora com você amanhã, tipo, basta. Ela disse que quando ouviu a filha dela dizer aquilo, ela sentiu um alívio, porque finalmente ela falou: ai, finalmente tudo acabou. Vamos embora amanhã. Voltando aqui na sentença do Ricardo. O Ricardo tinha sido condenado a 40 anos primeiro, como eu falei. Depois ele foi transferido a um hospital psiquiátrico por 10 anos. Mas ele cumpriu apenas 6 anos da sentença e saiu em liberdade condicional. Aí o caso dele foi levado à Corte Suprema e foi declarado pela Corte que ele poderia responder pelos crimes cometidos. Ele voltou para a prisão para cumprir as penas de 45. A família do Ricardo, não satisfeitos com isso, contrataram um excelente advogado e esse advogado entrou com uma ação em algo que lá chama-se a Corte Constitucional. E aquela corte novamente declarou o Ricardo inimputável, ou seja, não estava em posse das faculdades mentais quando praticou tais atos. E ele foi mandado de volta para o hospital psiquiátrico onde ele está até o momento. Existe algo contraditório aqui. Por tudo que eu li e pesquisei, ele continua internado nesse hospital psiquiátrico até a data de hoje. Mas eu vi algumas matérias dizendo que ele já saiu e que ele está em liberdade. Eu não posso precisar isso, mas eu vou levar em conta a matéria que eu pesquisei, que é dada pela Suprema Corte de lá, que ele estaria até o momento preso. Se alguém souber de algo que eu não mencionei aqui, pode comentar e
trazer à tona alguma luz que ainda eu não tive nesse momento. A Luz Stella diz que é difícil descansar. Quando as forças acabam, ela pensa nas filhas e segue em frente. E que ela só faz isso em homenagem à memória das duas crianças. Eu, particularmente, eu duvido que esse homem tenha algum problema mental. Eu já estive diante de vários casos criminais que as pessoas realmente tinham problemas mentais. Eu não vejo problema mental nenhum nesse homem. Qual que era o problema mental dele? Vivia saindo com um monte de mulher, trazendo doenças para dentro de casa. Era isso, o problema mental dele era esse. Eu não vi nada onde que mostra que esse homem perdeu a razão, não sabia naquele momento do ato que ele estava praticando. Não, o que ele fez é porque ela estava indo embora. Ela estava o deixando e levando as filhas. Ele, no momento de ira absoluta, tirou a vida dela e das crianças. Eu não consigo ver um transtorno mental nenhum que esse homem tenha. Eu já contei casos aqui que eu pesquisei e eu achei que realmente a pessoa teve um problema. A pessoa foi considerada inimputável, ou seja, não podia ser levada a julgamento naquela época porque não estava em posse das faculdades mentais na época do crime. Eu já contei vários casos, e vários casos eu concordei com o diagnóstico. Mas eu li esse caso e eu não consigo achar nada que me faça crer que esse homem tinha um problema mental. O Ricardo ele disse na polícia que ele preferia não viver mais do que ir à prisão. Então para mim isso prova que a história dele era totalmente fora da realidade. Como eu falei, uma pessoa com problemas, transtornos desse tipo, essa pessoa não tem noção disso. Olha, eu prefiro então não viver do que passar um tempo na cadeia, porque eu sei o que acontece lá dentro da cadeia. Uma pessoa que tem problemas, ela não pensa dessa forma. A Luz está viva porque o jardineiro a ajudou a fugir, ajudou com que ela e a criança fugissem, mas infelizmente uma das crianças perdeu a vida ao chegar ao hospital. Esse homem planejou tirar a vida das filhas, ele escondeu os telefones da esposa, ele escondeu as facas, ele quebrou um celular. Isso é crime premeditado. Deixando bem claro aqui que o que aconteceu com a Luz Stella não tem nada a ver por ela ter ficado em casa. Digo assim, não é culpa dela que as filhas perderam a vida. Ela deixou de fazer coisas? Sim, deixou. Poderia ter se separado muito tempo antes. Mas, obviamente, que a única pessoa responsável pelo crime é quem o praticou. Eu sempre digo isso. Muitas pessoas têm a noção de dizer, mas por que não saiu antes? Por que ficou? E já tenta atribuir a culpa à mulher. A gente tem que lembrar de uma coisa. A única pessoa culpada de um crime é quem o comete. É o próprio perpetrador do crime. Se você está aí dentro de um relacionamento, sofrendo todo tipo de coisas que seja desde sendo mentalmente humilhada, degradada, ou está já até, escalou até fisicamente, saia desse relacionamento. Não fique dentro de um relacionamento por causa dos seus filhos. Os seus filhos não têm absolutamente nada a beneficiarem-se ficando dentro de um lar e vendo os maus tratos, a gritaria, o choro. Não vamos expor as crianças a esse tipo. De repente você não está numa situação financeira boa para sair. Sempre há uma saída. Procure ajuda, uma irmã, alguma amiga, um familiar que possa deixá-la ficar um pouco mais. Existem alguns estados no Brasil, porque temos a Lei Maria da Penha no Brasil, existem alguns locais onde mulheres podem refugiar-se, fugindo do perigo. Procure saber se na região onde você mora tem um local assim, mas nunca fique dentro de um relacionamento onde você está sendo maltratada psicologicamente ou fisicamente. Nunca permita que pessoa alguma venha atentar contra a sua vida ou até contra a sua sanidade mental. Se você está passando por isso hoje, não se sinta envergonhada. Você não é a única passando por isso. Você não tem culpa do que você está passando. Você não pode controlar o que é que aconteceu com você. Mas você pode controlar o que você vai fazer com o que fizeram com você. E a única chance de você mudar é removendo-se da situação onde você se encontra.
Nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar um basta. Faça isso hoje. Não seja mais uma luz estela. Não coloque a sua vida ou a vida de pessoas que você ama em risco. É esse o caso de hoje. Eu queria que vocês deixassem aqui o comentário. Alguém conseguiu achar aqui algum problema mental que esse homem teria? Porque eu não consegui ver nenhum. Se eu tivesse, eu traria aqui, como eu já falei. Eu tenho vários casos. Por favor, assista os demais casos. Vocês vão ver quantos casos que tem aqui. E eu já contei uns 3, 4 aí. Realmente eu concordei. A pessoa tinha um problema mental. Mas não esse homem. Não esse homem. Comentem aqui o que vocês acham. Vocês acham que a pena foi justa, que ele está no local certo? Ou vocês acham que a pena dele foi pequena e que ele deveria estar pagando isso num presídio comum e não num hospital psiquiátrico? Comentem o que vocês acham aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E não esqueça de subscrever-se ao canal. Toda terça e quinta eu estou aqui trazendo casos novos. E nos vemos em breve. Bye!